Primeira coisa que eu queria saber quando eu comecei no mundo do biscuit é pesquisar vídeos soltos de vários artistas pode ser uma grande armadilha. Que, Carol, como assim? Quando a gente fica buscando na internet muito vídeo solto de vários artistas diferentes, isso pode gerar uma grande confusão na nossa cabeça. E eu falo isso pela minha experiência. Quando eu comecei na modelagem, não tem nada de achismo aqui não, gente. É tudo que eu passei e que eu vejo que acontece com vocês também. Quando eu comecei na modelagem, eu buscava muitos artistas diferentes, buscava muita coisa. YouTube, Pinterest, ficava pesquisando muita coisa diferente. E tentava misturar tudo isso e aplicar na minha modelagem. Só que o que acontece? Eu não tinha experiência e isso me causava muita confusão. Então assim, Carol, você tá falando que eu não posso mais assistir vídeos das pessoas na internet, dos artesãos, das artesãs na internet? Não tem nada a ver isso não, vocês podem assistir. Mas escolham um professor, uma professora, uma técnica para você ter um direcionamento, um único caminho para evitar confusões e frustrações. Por isso é muito importante ter uma condução, ter um direcionamento, buscar, sei lá, fazer um curso, estudar, se especializar, buscar um único direcionamento que vai te mostrar um único método, um único passo a passo, para que você consiga evoluir de forma confortável, de forma certa, de forma passo a passo mesmo, para que você não fique confusa, para que você não se frustre, para que você não se paralise. E isso, gente, eu falo para quem está começando agora. E para quem já modela, tá? Muitas vezes a gente fica paralisada aí achando que o problema é a gente. Não, não é. O problema é que a gente está buscando informação no lugar errado. E aí, gente, isso aqui já entra no segundo tópico que eu queria que tivesse me contado, né? Quando eu comecei, que eu queria saber quando eu comecei no mundo do biscuit, que ia me evitar muita coisa também, que é você nunca vai precisar de muita ferramenta. Poupe o seu dinheiro. As únicas ferramentas que, se eu tiver, eu trabalho tranquilamente no biscuit: agulha de crochê, palha de dente, cotonete, agulhão, um pincel modelador e estilete de precisão. Só. O terceiro tópico é: dá para ganhar dinheiro sim com o biscuit sem sair de casa. Quando eu comecei a desenvolver o método, a me aperfeiçoar e a fazer as peças humanizadas, os trabalhos personalizados humanizados, foi a época que eu comecei a ganhar dinheiro. E dinheiro de verdade mesmo, que daí eu não precisei mais fazer faxina, eu não precisei mais vender mandioca, eu não precisei mais fazer nada, só podendo viver do meu biscuit. Nesse período, eu comecei a ter ganhos consistentes de 3 mil, às vezes mais de 3 mil por mês com o biscuit. Quarto tópico. O que eu falaria para mim lá do passado? Eu nunca vou precisar de um ateliê fora de casa, um ateliê gigantesco, ou um espaço muito badalado para começar a modelar ou para fazer o humanizado perfeito. Isso daí é uma desculpa que a gente dá pra gente não estudar, vamos dizer assim, né? Por que eu ficava presa nesse período, lá no começo? Eu ficava pensando assim: eu não vou conseguir modelar se eu não tiver um ateliê. Eu não vou conseguir modelar se eu não tiver tal ferramenta e tal espaço assim e tal mesa assim. Lembra que eu ficava numa loucura no LX? Eu não vou conseguir modelar em casa porque eu preciso ter um ateliê físico numa loja lá no centro. Eu ficava pesquisando aluguel. Assim, gente, é total desculpa, procrastinação. Eu tava adiando o inevitável, né? Aí... Teve uma época que eu queria alugar uma casa para encher de mesa e deixar a Carol lá dentro. Quanto que ela perturbava com todas essas coisas? Eu queria comprar todas as mesas possíveis. E eu trouxe isso à tona para vocês porque eu vejo que é algo que muitas meninas falam, né? Eu não começo a modelar porque eu não tenho um ateliê, eu não tenho um espaço, ou eu não posso pagar um aluguel de um espaço. Gente, não precisa de nada disso. Não precisa de nada disso. Vocês podem ter uma mesinha no canto da sala, do quarto, onde vocês acham melhor trabalhar. E vocês podem ter só uma mesinha ali para vocês começarem a trabalhar. O que vai fazer vocês modelarem no humanizado, fazer as peças perfeitas, não é... E ganhar dinheiro com o seu biscuit, não é ter um salão onde você aluga um espaço ou ter muitos móveis e um ateliê gigantesco. Não. É estudo, é dedicação,
sentar e modelar, sabe? É isso que vai fazer com que vocês façam o biscuit humanizado e as vendas, claro, é correr atrás de seus clientes, e é isso que vai fazer com que você venda de fato e ganhe dinheiro com o seu biscuit. É o quinto tópico. É o quinto tópico? Aham. Existem clientes bons e existem clientes ruins. Os que pagam e os que sobem. Entendam isso e tá tudo bem. Saibam administrar isso. Eu entendi que é muito importante que a gente conheça os nossos clientes, que a gente comece a sentir como as pessoas são e que a gente peça esse 50% de entrada. Carol, mas se a pessoa sumiu, não vai pagar a minha mão de obra. Tudo bem, mas vai pagar o material. Vamos lá então. Agora é o sexto tópico. Eu nunca deveria ter tido vergonha e nem medo de vender. Quando eu comecei no biscuit, eu não visualizava o biscuit da forma que eu visualizo hoje. Eu talvez não visse o potencial que eu sei que ele tem hoje. E o que acontece? Eu tinha vergonha, muitas vezes, de falar que eu fazia biscuit. Quantas vezes eu pedi para minha mãe oferecer peças minhas para os amigos dela, porque eu tinha vergonha de falar que eu fazia biscuit. Aí eu mandava foto do WhatsApp dela para mandar pro pessoal, porque eu também tinha rede social. E aí eu tinha vergonha de vender. Às vezes a pessoa vinha comprar comigo, ou perguntar para mim, às vezes só para saber o que eu fazia e tal. E eu tinha vergonha de tratar com essa pessoa, eu tinha vergonha de oferecer o meu trabalho. E eu entendi depois, com o tempo, que nós somos, além da artesã que modela, do artesão que modela, nós somos o vendedor e a vendedora do nosso ateliê. A gente não pode ter medo nem vergonha de vender. Sétimo tópico. O digital rende mais que o físico. Não tenha medo de estar online. Olha, eu não vou falar 100% porque ainda existem pessoas que não estão online. Mas a maioria das pessoas vocês estão online, estão me vendo online. A gente vive online hoje em dia. E vender online é uma oportunidade de mostrar para muito mais pessoas o seu trabalho e vender muito mais o seu trabalho. Por isso que é muito importante quando a gente aperfeiçoa ou estuda, tem um estudo para modelagem? Sim, mas ter um estudo nas vendas também é muito importante. Ter uma técnica, ter uma forma de vender o seu trabalho de forma não é consciente que fala. Ter uma técnica ali, um método de venda também vai te fazer vender mais. Então, assim, gente, entrem no digital. Não fica só no Instagram, por exemplo, rolando feed, porque eu tô falando com vocês aqui, vocês estão no digital, vocês estão no online. Use as plataformas para fazer dinheiro, para fazer venda, para ganhar reconhecimento. Gerem conteúdos. Mostrem para o mundo que vocês estão aí, que vocês podem participar e ajudar essas pessoas a fazerem os momentos delas ficarem melhores ainda. Vamos então agora para o oitavo tópico. Oitavo, né? Oitavo. Com as técnicas do humanizado, você consegue fazer o fofinho. Carol, por que você não sabia disso antes? Eu falo isso para vocês porque é o seguinte. Com as técnicas do humanizado, você faz um fofinho. Não necessariamente com as técnicas do fofinho você consiga fazer um humanizado. É preciso estudar, é preciso buscar um estudo próprio dos humanizados. Muitas pessoas acham que a gente precisa começar nos fofinhos para depois evoluir nos humanizados. E não necessariamente. Você pode, se você não está modelando nada hoje, você pode já começar no mundo dos humanizados. Que isso vai te permitir um leque de possibilidades. Eu falando nono tópico. Tá. Você não precisa ficar esperando apoio de ninguém, não. Você precisa de foco e força de vontade. Muitas pessoas se paralisam no começo da jornada porque a família não apoia, porque às vezes acha que é uma brincadeira, que você tá ficando louca, você vai começar a mexer com massinha em casa. Não fiquem se prendendo a esse tipo de coisa. Tenha foco, tenha determinação e mostre para todo mundo e para você em especial que é possível. Décimo tópico. Décimo. Esse décimo tópico, ele acaba complementando aquele que eu falei para vocês dos fofinhos. Mas o décimo tópico, a décima coisa que eu queria ter ouvido quando eu comecei, eu queria saber quando eu comecei no mundo do biscuit os humanizados, eles são mais simples do que parece. Porque eu via a peça pronta, eu via tudo ali no palco já, né? No espetáculo. E pode parecer difícil, mas não é. Existem processos que você usa nas modelagens dos humanizados. Existem coisas que você pode aplicar na modelagem dos humanizados
que vão facilitar e encurtar muito a sua jornada. E isso eu descobri depois de desenvolver o método, de entender que os humanizados, eles são muito mais simples do que parece. Porque quando você olha tudo pronto, você acha que você tem que fazer tudo de uma vez. E não. Existem etapas que devem ser cumpridas. Existem tempo que você tem que respeitar de modelagem. Existem ferramentas coringas que podem te ajudar. Então, assim, você entende que os humanizados é muito mais simples do que parece. E aí o processo fica muito mais fácil.